Olá, caríssimos irmãos e irmãs. Esse dia 25 de novembro, segunda-feira, temos algumas leituras que podemos refletir hoje. A primeira leitura de Apocalipse mostra o cordeiro com o pé no Monte de Sião. O Monte de Sião, eu disse que é o resto de Israel, eu já disse anteriormente, mas também é o resto do povo, aquela pequena parcela do povo fiel. Seria uma multidão do antigo e uma multidão do novo, 12 patriarcas, 12 tribos, 12 apóstolos, 144. 1000 é multidão, né? E foram resgatados, porque segundo o que está no Apocalipse, na boca deles nunca houve mentira. É o povo da verdade. Nós estamos vivendo um mundo tão cheio de mentiras, de difamações, mesmo nos poderes públicos, né? Quanta coisa mentirosa, artimanhas, vinganças, destruições de imagens de pessoas boas, inclusive de sacerdotes. Um mundo totalmente dominado pela mentira. Se nós conseguirmos vencer este mundo com a nossa luta pela verdade, de estar sempre buscando a verdade, nós perseverarmos nisso, a verdade que é o próprio Cristo, mas o Cristo ilumina a nossa inteligência e nos faz sermos fiéis a Ele. Nós também seremos resgatados e viveremos com Ele para sempre, mas até lá, com muitas perseguições, porque a verdade incomoda. A verdade, quando você fala para alguém que está no pecado e não quer se libertar, ele prefere te caluniar, te brigar contra você, falar mal, te perseguir, do que mudar de vida. Mas é claro também que, acima de tudo, nós temos que viver a verdade. Porque muitas vezes a gente não tem que ficar toda hora tentando mudar alguém. Mas a nossa própria vida, na verdade, incomoda. Então, aqui é a primeira coisa, nós perseverarmos, pedirmos a graça, rezar. A oração é aquilo que nos dá força, que nos mantém sempre fortes, para que possamos viver a verdade, mesmo que sejamos perseguidos por ela. E aí sim, nós temos aqui essa possibilidade de viver felizes, né? Porque o céu, na verdade, o reino dos céus é participar, é estar em união plena com o Cordeiro, com a Trindade. Não tem nada. Nós aqui fala que seremos marcados na fronte com o sinal do Pai, do Filho e do Espírito Santo, enquanto a besta marca uma mão, né? O 666 da imperfeição, 777 da perfeição da Trindade. Bem, meus irmãos, aqui nós não temos que ver Apocalipse com medo, mas com esperança. Esperança de que vale a pena que nós lutemos pela verdade. E uma das verdades, ou talvez a verdade mais importante para a nossa vida, é a viver a caridade. E a caridade verdadeira não é simplesmente filantropia. A filantropia é aquilo que a gente dá de resto, né? E aqui no Evangelho, Jesus fala de vários ricos que deram ofertas grandes, mas que tinha uma pobre viúva que ofertou pouca coisa, 2 pequenas moedas. Mas ela deu tudo que tinha. Os demais deram o que sobra. Aqui é muito importante a gente refletir um pouco que Deus já é perfeito e Ele é onipotente, Ele pode tudo. Então, Ele não depende tanto do nosso fazer. Deus não depende das minhas qualidades, daquilo que eu tenho de talentos meus, ou aquilo que eu faço em si. A dinâmica de Deus é diferente. Ele quer que eu me sacrifique por Ele, que eu dê a minha vida por inteiro para Ele. Eu sei que é muito comum hoje, nas paróquias, termos paroquianos, às vezes, que têm uma quantidade de dinheiro significativa e se sentem bem quando fazem algumas doações isoladas. E ajuda muito a igreja, isso é fato, que são doações robustas. Mas eu quero que vocês entendam bem que o que eu vou falar não é porque eu estou indo contra. Ajuda muito, repito, ajuda muito a igreja. Mas Deus vai olhar principalmente para quem doou, se aquilo que ele doou é algo significativo, né? É algo que mexe com ele ou é uma sobra da sobra. Por quê? Porque Deus não retém nada para si diante de nós. Quando ele se entrega completamente, ele dá a vida por nós. Por isso que tem aquela parábola das moedas do trabalhador.
que começa de manhã, outra à tarde, outra dá sempre a mesma moeda. É porque Deus não consegue dar a nós pela metade. Ele se dá para qualquer um de nós completamente. Esse é um dos motivos da parábola, né? Claro que o outro motivo também é que quem está desde cedo com Deus, ao contrário de quem trabalha para um patrão, é um privilegiado. Eu ficar mais tempo servindo a Deus é um privilégio. Eu não posso reclamar se amanhã um de 80 anos se converte no último minuto de vida e vai para o céu. Eu tenho que ter pena, porque ele viveu 80 anos longe de Deus. Então o serviço a Deus é um privilégio. O serviço a Deus é uma alegria, é um dom. Eu tenho que estar feliz de servir a Deus, de poder estar aqui me dedicando a Ele. Por isso que também o trabalhador que começa cedo, diante de um patrão, reclamaria. Mas diante de Deus nós temos que ter alegria. Quantas pessoas que eu ouço dizer, padre, como eu queria ter convertido antes. Como eu queria, em outras palavras, servir a Deus antes. Então aqui, meus irmãos e minhas irmãs, eu queria muito fazer um apelo que as pessoas que estão me ouvindo, que às vezes são muito boas de coração, fazem doações, que entendam um pouco que Deus quer que você vá além, né? Além do supérfluo que você tem, além do acúmulo. E uma das coisas que nós temos aqui no Brasil, principalmente, é o dízimo, por exemplo, que é uma porcentagem que acaba sendo proporcional ao ganho, e que muitas vezes pessoas de um salário mínimo devolvem o dízimo bem, e quem às vezes tem ganhos muito maiores não devolve. O dízimo aqui no Brasil é uma oportunidade boa de a gente ver até que ponto a gente consegue. E também, se não consegue, pode rezar, pode pedir a fé, porque também o dízimo é um ato de fé. E as doações também, quantas e quantas famílias passando por dificuldades financeiras, dificuldade de moradia, de alimentação. Eu queria que realmente você repensasse e de repente você adotasse uma família, fazer uma casa, ou de repente ajudar por um tempo. Existe um princípio na doutrina social da igreja, um princípio de subsidiariedade. Você pega alguma família, não é para substituir, você vai ajudando aquela família à medida que ela vai tendo a sua autossuficiência, né? É claro que se você ajuda alguém que não quer saber de trabalhar, tudo, você não é obrigado a ficar mantendo pessoas aí por um longo período. Mas se tem alguém que você vê que está passando por uma dificuldade, mas é uma pessoa um trabalhador, né? O que custa você por um tempo subsidiar uma família, alguém, para que depois lá na frente ele tenha a condição de caminhar com as próprias pernas? Bem, são esses os parâmetros, mais ou menos, eu como pastor. Eu sei que é difícil falar isso, porque muitos que nos ouvem colocam, quando a gente fala dízimo de coisa, como se eu estivesse usando essas coisas pensando exatamente no dízimo. Mas não é. Eu penso muito na questão da salvação de cada alma. E o dízimo realmente é uma oportunidade para isso, porque vai mexer proporcionalmente. Aqui o evangelho é muito claro, né? Aqueles deram a sobra, não estão justificados, aquela que deu tudo que tinha. Não que tenha que dar tudo que tinha, mas o sacrifício, o quanto que você se sacrifica para doar-se, para fazer caridade, para ajudar alguém. Eu rezo para todos nós também, temos esse desapego e esse desejo de ajudar as pessoas. Não esqueçam de Mateus 25, estive com fome, me deste comer, estive com sede, estava preso. Então Deus sempre nos visita como aquele que é necessitado. E não existe ninguém mais necessitado, primeiro, que uma alma do purgatório, que é a igreja. A igreja depende de tudo de você. Tudo. Eu sei que há muitos abusos, não em muitas igrejas protestantes, também em algumas situações de algumas paróquias católicas, em que houve escândalos, mas não jogue o menino fora com a água suja da banheira. Pegue a igreja, ajude a igreja precisa de você. E eu tenho certeza que o galardão no céu vai ser muito grande. Que Deus abençoe a todos vocês. Conto com as orações, rezo por vocês. E que Deus nos ajude a sermos da verdade, nunca da mentira, como no Apocalipse, e da caridade, do amor ao próprio, amor ao próximo e a nós mesmos. Um amor que ultrapassa todo tipo de egoísmo, de avareza. Um amor de doação até da vida, se for preciso. Assim como Jesus deu a sua vida por nós. Que Nossa Senhora nos coloque no seu útero espiritual e com o Espírito Santo nos faça cada dia mais santos. Deus abençoe a todos.